Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Pois muito que bem, o livro de hoje chama-se The Outsider, do Stephen King, que eu descobri, na verdade, que se escreve Stephen, né, com PH, mas se fala Stephen, como se fosse com V. Então, The Outsider de Stephen King, acho que é o terceiro, não vou dar detalhes sobre o autor, porque acho que é o terceiro livro dele que eu leio só esse ano. Bom, a gente também tem que levar em conta que o cara escreve muito, né? Então, eu acho que eu poderia ler um livro por mês de Stephen King e ainda teria livro pra cacete aí pra ler. Mas enfim, The Outsider, ele é um livro que é um livro de... É mais um thriller do que um livro de terror. E ele é um livro que tem um tom mais policial, seguindo uma linha de livros que o Stephen King escreveu lá em meados dos anos 10 desse século. E especificamente eu vou falar isso porque tem um personagem em The Outsider que vai fazer alusão, que tem uma conexão, né, com uma trilogia de livros dele, que é a trilogia do Mr. Mercedes, que por sua vez é uma trilogia que tem um personagem chamado Bill Rogers, que eu tenho postando essa trilogia, só li o primeiro livro, e essa trilogia tem conexão direta através desse personagem com The Outsider. Assim como o Mr. Mercedes, The Outsider também virou um seriado da HBO Max, tá bom? E no seriado da HBO Max não existe citação ao Will Rogers, então eu acho que é porque a gente tem também o seriado do Mr. Mercedes de outro canal, então pra não ter, né, sei lá, não ter problema, eles resolveram só cortar essa conexão. O personagem ainda está lá, mas ninguém cita Mr. Mercedes. Então vamos lá, do que se trata The Outsider? Trata-se de um livro que vai contar a história de um menino que é assassinado de uma maneira super brutal. Ele é assassinado a dentadas. E ele é visto, antes de morrer, pegar uma carona com um treinador da liga de futebol mirim lá, da liga de beisebol mirim da cidade, chamado Terry, que é um cara super legal, é um cara pilar da comunidade, treinou, tipo, todas as crianças da comunidade há anos, vem treinando. Tem uma família linda, é um cara maravilhoso, enfim. E ele é visto, esse menino Frank, ele é visto entrando numa van branca, depois que a bicicletinha dele ali deu um probleminha, o professor apareceu e deu uma carona pra ele. Esse professor vai ser visto horas depois saindo de uma floresta aonde o corpo do menino foi encontrado e ele é visto saindo coberto de sangue também lá. Então o que a polícia faz? Soma 2 mais 2 e fala, vamos prender esse cara porque ele é o assassino do Frank. Aliás, a perícia vai até o corpo do menino, encontra digital desse professor / treinador. Encontra sêmen, ou seja, encontra o DNA do cara. Então, assim, o cara tava na hora do crime, foi ele que cometeu e tal. Quando esse professor é preso, ele chama o advogado dele, porque obviamente todo mundo tem direito a advogado, e ele fala assim, olha, eles prenderam o cara errado. Mas como se eles têm todas as provas periciais e testemunhas? Não, eles prenderam o cara errado porque eu tava em outro lugar. Eu tava em outra cidade, a quilômetros de distância, no mesmo dia e na mesma hora do crime. Inclusive, eu tenho 5 professores que foram fazer essa viagem comigo. Eu tenho gravações de onde eu estava, filmagens de onde eu estava. Eu estava numa conferência com 300 pessoas, as pessoas me viram. E inclusive, tem lá no hotel onde teve a convenção, as digitais dele. Também tem provas periciais que ele estava lá no mesmo horário. Então, o Outsider, na verdade, começa... Esse livro é dividido em dois atos, tá bom? Para falar do terceiro ato, eu vou ter que entrar em spoilers, então eu vou dar um aviso sonoro, não se preocupem. Mas o Outsider, a primeira parte, é, pra mim, uma das melhores coisas que o King escreveu. Primeiro de tudo, eu acho que eu já conversei com vocês em programas anteriores que
há muito tempo vem me agradando muito esse estilo de terror, esse estilo de thriller, de mistério, em que você fica muito intrigado, não pelo lado paranormal, né? Não pelo lado fantasioso da história, mas sim pelo lado psiquiátrico da história, digamos assim, né? Então, assim, Exorcista, que nunca fica muito claro se realmente é um demônio ou se é uma coisa da cabeça da moça, da menina. Eu acabei de assistir um filme muito bom chamado The Night House, que é a história de uma viúva que perde, o marido se mata. E ela continua morando na casa e ela começa a ver umas coisas estranhas. E a gente não sabe se realmente tem um espírito ali, que é o espírito do marido, ou uma outra presença, ou se é ela não sabendo lidar com a dor da perda, né? Com a exteriorização de todo o pesar que ela está passando. Outsider, no começo, ele tem essa coisa, assim, em nenhum momento a gente pensa assim, tem um quê aqui sobrenatural. Não, todo esse primeiro... essa primeira parte do livro, para mim, é extremamente interessante porque você quer muito entender como é que uma pessoa estava em 2 locais ao mesmo tempo, tendo testemunhas e provas periciais disso. Então, assim, eu não sei se você gosta de true crime, eu adoro true crime. Então, assim, eu começo a, pirar, falo assim, meu Deus, eu preciso descobrir o que tá acontecendo, o que tá por trás dessa história. E ele faz isso, esse é um livro grande, tá, gente? Esse é um livro de 500 e poucas páginas. Então, pra mim, esse livro sai ali do básico da literatura que a gente tem hoje em dia, que são umas 300, 400 páginas, e começa a ir para o lado do livro grande, tá? Do calhamação. Então, assim, você tem, nessa primeira parte, que é umas 300 páginas de livro, um ritmo muito cadenciado, que vai mostrando detalhes da investigação, vai mostrando... Ele coloca testemunhos completos sobre o que as pessoas viram no dia. Então, é como se você realmente estivesse num livro de mistério, num livro policial, na verdade. Num thriller policial lendo sobre um assassinato, em que supostamente o assassino tem provas, tem um álibi extremamente forte, quase irrefutável. Assim como é quase irrefutável o fato de que foi ele que cometeu o crime. Isso é fantástico. O problema do livro é quando ele chega nas 100 últimas páginas, que aí é definido realmente quem foi o assassino, quem é o assassino, e pra mim é quando esse livro se perde, porque ele assume um ritmo muito frenético, vira uma mega caçada e tal, e 2, ele espreme muito em 100 páginas, sei lá, 7 personagens, uma perseguição, e mais sei lá o quê, e mais mitologia, e aí vira um samba do crioulo king, o negócio. E aí eu acho que a gente perde muito desse livro. Antes estava fantástico. Para entrar em mais detalhes, eu vou precisar dar aviso sonoro de spoilers. Eu só quero, antes disso, se você não gosta de spoiler, você precisa saber. Um dos personagens que aparece em meados desse livro é a Holly Gibney, que é a pessoa que ajuda o Bill Hodges na trilogia dele. Eu, como falei, eu não li toda a trilogia, eu só li o primeiro, que é o Mr. Mercedes. Quando ela entra nesse livro, ela dá o final da trilogia. Então, se você não gosta de spoiler, saiba que o ideal seria você ler a trilogia do Mr. Mercedes e depois pegar The Outsider, tá bom? Se você fizer o que eu fiz, que é ler o Outsider primeiro, você vai tomar spoiler do que acontece no final da trilogia do Bill Rogers, tá bom? Enfim, meu nome é Lívia Leão. Se não quiser ouvir spoiler, por favor, só compartilha esse episódio. Se você quiser ouvir spoiler, por favor, continua comigo depois do aviso sonoro. Enfim, o que acontece é que a Holly, ela é uma exímia detetive. E é ela que vai trazer para a história, então, a única explicação plausível para 2 pessoas estarem no mesmo lugar. Uma delas não era o cara, não era o Terry. Concordam? Concordam. Então, qual deles era o Terry verdadeiro? E quem é esta pessoa que tem, inclusive, a mesma digital
e o mesmo DNA do Terry. Eu, particularmente, sou uma pessoa... Não sei se eu já comentei isso aqui. Eu tenho horror. É um dos meus maiores medos. É de doppelganger. Que é essa coisa, esse mito de que você tem um duplo e esse duplo vai ser malvado. Se bem que eu não sei se talvez eu seja minha dupla malvada, não sei. Mas tem esse duplo malvado que vai querer... Um de vocês vai morrer se encontrarem. Enfim, é uma lenda muito antiga. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. E aí, quando eu tava lendo The Outsider, eu assisti o seriado, tá? Antes. Mas mesmo assim, do jeito que o King, ele introduz o conceito do The Outsider, da criatura, que é uma criatura, né? Eu comecei a ficar muito nervosa. Porque, gente, eu falei assim, meu Deus do céu, tá vendo? Doppelganger é um terror na vida das pessoas, é um mal encarnado e tal. Quando a gente vai e, na verdade, descobre que não é um doppelganger, e sim uma criatura chamada El Cuco, que é uma criatura que anda por aí matando crianças, e para matar crianças ela primeiro precisa se transformar numa pessoa, porque ela precisa destruir a vida dessa pessoa ao assassinar uma criança e culpar esta pessoa. Porque o El Cuco, ele se alimenta de tristeza e desespero. E ele lembra um pouco uma outra criatura do King, que é o Pennywise, que é a Coisa, que também é uma criatura que se alimenta de um sentimento negativo, que neste caso é o medo, né? No caso do El Cuco, seria a tristeza e o desespero. Eu fiz uma pesquisa e essa é uma lenda que existe realmente no povo mexicano e que ela também vai existir no povo espanhol, no povo português e no povo brasileiro. Que sim, El Cuco nada mais é do que nossa querida crocodila, a Cuca. A Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, quando a sua mãe, na sua infância, falava assim... dorme, neném, que a Cuca vem pegar. Na verdade, ela está falando assim, dorme, neném, que a Cuca vem pegar e vai te matar dentada. E vai culpar, sei lá, o teu vizinho. Praticamente é isso. É isso que o Stephen King traz. E seria extremamente interessante se ele mantivesse o ritmo desse livro. O que ele não mantém. Então é um livro que, pra mim, perde muitíssimo do interessante, do brilhantismo na segunda fase do livro. Porque, mais uma vez, o ritmo é comprometido, é tudo muito espremido em 100, 120 páginas. E 2, já tem uma queda aí de qualidade pra mim quando é definido que a ameaça é sobrenatural. A ameaça é uma criatura. Mas, Lívia, King sempre faz isso. Tudo bem, eu concordo. E digo mais, digo que é uma das grandes coisas, é uma dos grandes brilhantismos do King, é isso, é pegar uma lenda, sendo ela do El Cuco, ou sendo ela uma lenda do Drácula, do vampiro, ou até mesmo sendo uma lenda do Indigo, e transformando, escrevendo um livro, dando sua roupagem para isso. A gente tem, então, por exemplo, o vampiro, Salem Lost, a gente tem o Indigo, Cemitério Maldito, e agora nós temos El Cuco. Isso são só exemplos, tá, gente? E nós temos agora El Cuco com The Outsider. Sem falar em todas as criaturas desse universo que o King cria em A Torre Negra, e que é melhor explorado, na verdade, em A Torre Negra. Enfim, comparações com o seriado. Se você não assistiu o seriado, eu super te recomendo assistir, porque esse seriado tem nada mais do que Cynthia Erivo, que é uma das grandes cantoras da Broadway, fazendo a Holly, e ela faz muitíssimo bem. Aliás, tem um excelente elenco. E eu acho que eles fizeram, assim, duas coisas nesse seriado. Eles não têm esse começo tão focado na parte na parte de investigação, tá? Eles acabam por diluir melhor a história da ameaça sobrenatural desde acho que segundo ou terceiro episódio. Você já sabe mais ou menos que a criatura está lá, que é uma você acha que primeiro é uma pessoa, mas depois no segundo ou terceiro episódio você sabe que é uma criatura. E eles dão um corpo melhor para alguns personagens, não um passado, eles exploram mais relacionamentos e
Consequentemente, o final do livro, né, que essa segunda parte, que é uma segunda parte muito espremidinha, muito feita quase nas coxas ali, eles dão justificativas melhores e saídas melhores, com mais calma e mais ritmo para esses 9 episódios, né? Porque é um seriado de 9 episódios. Fora isso, é muito, muito fiel. Então, literalmente, assim, tem momentos que eu li no livro que eu falei assim, gente, mas eu consigo lembrar exatamente em qual episódio desse seriado eu vi isso. Então, isso é bem bacana. Mas o livro tem este comecinho que eu achei, olha, um chuchu de maravilhoso. Muito bem escrito, como sempre. Muito fluido e muito true crime, assim, muita investigação, muito deixando o leitor com a pulga... Eu ia falar com a cuca atrás da orelha, olha que loucura. Com a pulga atrás da orelha para tentar entender o que está acontecendo. Não é um dos melhores livros do King, em nenhum momento. Acho que nem tenta ser um dos melhores livros do King. Mas eu gosto muito desse King mais voltado ao thriller, ao policial. Que eu acho que ele desenvolve muito bem. Porque criar criaturas cruéis, né? Situações cruéis, o King sabe fazer. Isso é um fato. E agora, quando ele traz isso para o mundo, não o mundo sobrenatural, e sim para o que está aqui do teu lado, né? Falando assim, olha, teu vizinho pode matar alguém, é o que realmente, na minha opinião, gela a espinha. E talvez por isso que It seja um livro tão perturbador, né? Porque 90% das cenas violentas não são feitas pelo Pennywise, mas sim por pessoas normais que moram em Derry. Outra coisa, o episódio está saindo no dia de hoje, terça-feira. Não vamos mudar para terça-feira, vamos continuar na segunda. Mas está saindo hoje porque eu estava viajando e eu cheguei muito cansada. Falei assim, não vou. Aliás, esse livro eu li durante as minhas férias, né? Minha viagem. E aí eu pensei assim, gente, não vou gravar agora. Eu tenho mala para desfazer, tenho comida do dog da cat para dar. Não vai rolar. Então está saindo hoje por pura preguiça minha, tá? Enfim, mas está saindo, isso que importa, na minha opinião. E o episódio passado, que foi o episódio também do King, do Escuridão Total Sem Estrelas, ele está com um erro no Spotify. O Spotify, ele carregou só 1 minuto do episódio. Eu não sei o que aconteceu. Eu tentei consertar, não consegui, porque eu não publico diretamente pelo Spotify. Eu publico por outra plataforma. Ainda vou continuar tentando, mas lembre-se, você consegue ainda ver esse episódio tanto no Google Podcast gratuitamente, quanto no próprio Anchor, que é onde eu publico esse episódio, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela sua escuta. Se gostou, compartilha com seus amigos. Vamos continuar aqui no nosso Halloween do Li no Livro. Porém, dia 21 agora vai ter especial Duna, tá? Então fica ligadinho que não vai ser livro de terror. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.